Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos mais uma vez, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor tem dado para nós, para nos orientar, para nos guiar. Pai, agora fala conosco mais uma vez, através do teu Espírito Santo, falando com nossos irmãos que estão pelo Face, os que estão através da rádio, e aqueles que vão entrar, Pai, através do YouTube para assistir. Toca, Pai, por favor, através do teu Espírito Santo, pois não podemos viver sem ti. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Avisa os seus amigos, sabe? Os irmãos, avisa, fala, ó, o pastor Elias está trazendo estudo bíblico toda quarta-feira. E eu esqueci de avisar os irmãos em espanhol. Na sexta-feira agora, eu era para falar e esqueci, eu lembro agora, eu já vou falar. Na sexta-feira agora, se Jesus não voltar, nós vamos começar um novo estudo bíblico, que eu acabei falando sobre depressão, já acabamos a semana passada. E esse estudo bíblico que eu vou trazer, que Deus me deu para me fazer, vamos estar falando sobre o preço do céu. Tá bom? Esse estudo não é muito longo, mas ele é muito forte. Vamos estar falando sobre o preço do céu. Só que na sexta-feira não é na parte da tarde, como agora, não. É na parte, para mim aqui, na parte da manhã. 10 da manhã em espanhol, que seria 1 da tarde no Brasil, e depois às 11h30, para nós da manhã, seria 2h30 da tarde no Brasil. Isso na sexta-feira. Começamos se Jesus não voltar ou não nos levar antes. Tá bom? O preço do céu. Gente, vocês não podem perder. Olha, eu gasto tempo aqui. Eu fiz esse estudo quando eu estava sem a rádio. A rádio ficou fora do ar por mais de uma semana. Queimou o computador, não foi fácil, gente. Olha, a missão não é brincadeira, não. Queimou por causa daquele furacão Maria que passou, né? A energia não acabou, mas ela subia e descia. E aí precisamos ter um pouquinho, né? Para poder comprar outro computador. Só Jesus sabe, nesse período eu fiquei sentado aqui gemendo, chorando, porque não via nada aqui embaixo, estava vazio. Mas eu fiz esse estudo. Então na próxima sexta-feira eu convido vocês, avisa os seus amigos, avisa os irmãos. Venham ouvir um estudo que talvez você jamais vai ouvir de novo. O preço do céu. O céu tem preço? Tá bom? Então vamos aqui. Vamos entrar aqui no nosso assunto. Nós estávamos falando na semana passada, comecei a semana passada esse estudo, tá? Hoje é o segundo dia. E está inclusive já no YouTube, no meu YouTube. Elias Corrêa, você vai ver minha carinha lá. Está em espanhol e português. Quando eu acabar aqui eu subo os dois. Tanto no Face como também no YouTube. Bom, eu falei o que significa o dom do Espírito Santo. O que é dom? Dom é presente, né? Dom é um presente que Deus deu através do Espírito Santo. Porque as pessoas, eu estava explicando semana passada, se você for lá no YouTube, você vai assistir. Está em espanhol e português. As pessoas pensam que o Espírito Santo só veio para falar línguas estranhas, né? Não. E dentro desse estudo bíblico, eu vou falar sobre o maior exército do mundo. Muitas pessoas às vezes nem sabem. Eu vou falar sobre o maior exército do mundo, porém o mais pobre. Vocês não acreditam, né? Aí você vai pensar a China, não sei, a África. Fique pendente, não saia, venha toda quarta-feira. E comece a sexta-feira que vem, de manhã, 10 da manhã aqui. Para mim, claro, para vocês é de tarde já. 1 da tarde e 2h30 da tarde eu vou estar aqui. Se o Senhor assim permitir e não nos levar ou não vier. Vejamos isso. Vamos ver uma coisa aqui. Nós falamos do dom, né? Que o Espírito Santo deu dons, deu presentes. Além de língua estranha, ele deu presentes, né? E a gente chama isso de ferramenta. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Quem está comigo aqui pela rádio vai poder ver, né? Porque na rádio eu tenho o dispositivo do meu laptop que está aqui, da minha ferramenta, para a rádio. Então eu projeto do meu laptop para a tela da rádio, o mesmo computador da rádio. É um dispositivo que tem. Foi um trabalho maravilhoso que um amigo meu fez. Nossa rádio é uma rádio pequenininha, mas é uma rádio de primeira. Tem muitas rádios que não tem o que nós temos.
Vocês não sabem quanto eu sofri em pensar em perder tudo que eu tinha. Vocês não têm noção. Não estou dizendo dos hinos, não. Os hinos eu tenho tudo guardado já, externamente. Os 6.600 hinos. Não, não é isso. É a facilidade de transportar uma coisa daqui para ali, pôr pessoas pelo Skype ao vivo, direto, igual televisão, direto ali. Então vocês não têm noção, mas estamos aqui. Vamos lá. Vejamos isto. Quem está comigo ali está vendo. Um construtor, quando vai construir, presta bem atenção no que eu estou te falando. Estou lendo aqui. Um construtor, quando vai construir alguma coisa, seja na área que for, ele precisa de ferramentas. Tudo que a gente faz, precisamos de ferramenta. Agora, se for na área da construção civil, ele precisa de o quê? Vamos ver aqui. Olha, eu botei umas fotos aqui na tela do computador, né, que está na rádio ali. Eu botei ali, ó, serrote, carrinho de mão, escada, feixes de porta, a pá, né? Coloquei uma bitoneira, eu não sei em espanhol o nome disso, vou ter que descobrir. Bitoneira, aquela coisa que faz de girar massa, o concreto. Pá de pedreiro, aquela coisa que o pedreiro usa para jogar a massa com a pá em cima, depois nas paredes e pôr os blocos, né? Precisa de ferramenta. Você não vai ver um construtor de um prédio como esse, por exemplo, aqui se usa muito madeira. Principalmente a parte interna, eu estava mostrando para minha sogra, que as paredes internas, de onde eu moro, por exemplo, e as casas, ela é um composto de madeira com um tipo de umas fibras para proteger do calor e do frio. Não é de tijolo. Por dentro não, só por fora. As construções. Por isso que quando vocês veem na televisão, porque por dentro, se cai a parte de fora, a parte de dentro voa. É muito interessante. Então a gente, para fazer um furo na parede, tem que colocar bucha, porque senão não segura nada, que nem essa prateleira que está aqui em cima. Eu tive que furar e botar uma bucha com um parafuso, senão cai. É uma coisa, parece gesso, né? Chamado de sheetrock. Sheetrock é o nome do negócio da parede. Então vocês veem que tudo precisa de ferramenta, né? Tudo precisa de ferramenta. Se você for falar de fabricante de imóveis, ele vai usar outros tipos de ferramenta, mas vai usar. Vai usar o serrote, ele vai usar o martelo, ele vai usar o prumo, né? Ele vai usar aquelas máquinas de cortar madeira, fazer esquadro, aquelas coisas que faz buraquinho pequeno nas madeiras, formão, o formão vai ter que usar. Então, todo mundo que está na Terra precisa de ferramenta. Precisa de ferramenta. As mulheres, os cozinheiros, né? Vão para a cozinha para cozinhar, o que eles precisam? De ferramenta. Quais são as ferramentas de um cozinheiro, de uma cozinheira? Uma boa panela de tefal, né? Para não grudar, uma boa frigideira, não é? Colher de pau, né? Tem uma boa colher grande para poder mexer, enfim. São ferramentas. Tudo precisa de ferramenta nessa terra, não tem o que não precisa de ferramenta, né? Tudo é com ferramenta, não é verdade? Agora, assim é em todas as áreas da vida, se necessita de ferramentas para trabalhar. Não tem conversa. Se você vai fazer um carro, vai fazer um avião, gente, eles têm aquelas ferramentas grandes de solda, aquelas máquinas tipo robô de solda, que solda as emendas das latas, são ferramentas. Não tem como, gente. Tudo se precisa de uma ferramenta. Agora veja bem, e no mundo espiritual, se precisa de ferramentas? No mundo espiritual, se precisa de ferramentas? Se eu tivesse com um grupo de irmãos, nesse estudo bíblico, como eu tenho agora aqui, minhas irmãs que estão aqui e meus irmãos, só que não dá para falar, se você quiser escrever, pode escrever aí, pode digitar que eu leio. Mas se eu estivesse ao vivo aqui, com certeza eu ia me responder. Estou fazendo essa pergunta. E no mundo espiritual, não se necessita de ferramenta? É muito bom isso, a pessoa interagir, porque nós temos conceitos, nós temos ideias, né? Cada um tem uma ideia. Então, aí a pergunta veio essa, e não se precisa de ferramentas no mundo espiritual? A resposta é claro que sim.
As ferramentas do mundo espiritual são usadas para benefício de outrem, quer dizer, de outras pessoas. Essa que é a verdade. As ferramentas do mundo espiritual, elas são usadas para benefício de outros. Você vê que coisa interessante? De outros. Outras pessoas. Só que hoje, lamentavelmente, eu tenho que falar isso para você. As pessoas aboliram da igreja o Espírito Santo. E hoje eles estão usando o quê? O espírito do engano. Da mentira. Pega uma garrafa d'água como essa. Isso aqui é do mercado, você compra no mercado. Faço um lote de garrafas de água e põe um preço e digo que é água abençoada. Se você comprar essa água, você vai voar sem asa. E as pessoas tão necessitadas e cegas, porque são ovelhas, a ovelha depende do pastor, eles vão acreditar. Isso aqui é uma água comum, que eu bebo para molhar minha garganta. Não tem nada de especial. Mas quem está fazendo isso hoje? Vendendo. Eles aboliram o Espírito Santo, põem marco de porta dentro do templo, as pessoas passam, e tudo tem preço. E as pessoas nas carências, nas necessidades, acreditam nessas coisas. Mas não é verdade, isso aí é mentira, isso aí é coisa do diabo, é coisa enganosa. Terra santa, pano, lencinho santo, essas coisas. Porque acontece uma coisa na Bíblia, acho que todo mundo tem que fazer igual aquilo. Não. Se fosse assim, eu perguntaria, onde estão os Daniéis dessa vida? Onde estão os Elias? Eu estou aqui, mas os Elias da Bíblia? Os Moisés? Mas onde estão? Não, é que aconteceu com aqueles para que ficasse guardado para que nós pudéssemos ver. Que é possível. Mas hoje nós estamos preferindo o uso do espírito do engano. Porque o Espírito Santo, na verdade, hoje em muitas igrejas, principalmente aqui, ele não funciona, não trabalha. Não tem espaço. Não tem espaço. Vamos aqui. Deus nunca deu, presta bem atenção nessas falas. Deus nunca deu e jamais dará um dom para uma pessoa para ser usado em benefício próprio. Você já reparou que no passado não era assim como é hoje? Hoje, somente o Papa que está na frente lá, né? Porque é o Papa, chamado de apóstolo às vezes de bispo, às vezes chamado de... Tem vários nomes hoje, né? Apóstolo, bispo, ou bispo, que é tudo igual, chamado de tantos nomes, só falta chamar de Jeju Júnior, né? Só eles que têm o poder hoje. Os irmãozinhos já não têm mais nem poder. Por quê? Porque eles estão fazendo exatamente o que eu estava falando. Eles são usados para fazer enganar o povo. Porque é antibíblico, porque Deus nunca deu um dom que aconteceu justamente no Pentecoste. Eu já falei isso e vou falar de novo. Quando o Espírito Santo ele se manifestou ali, ele já estava na terra, mas ele se manifestou. Ali foi dado dons aos homens. Né? Pedro tinha um poder tão grande, que era o dom que ele tinha de cura, que quando ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Você imagina uma multidão de enfermos, ele pondo mão sobre mão, não dava. E hoje as pessoas, tem muitos crentes que não entendem por que acontecia isso. Acontecia porque ele tinha compromisso com o Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, e Deus quis usar aquela forma para curar muitas pessoas de uma vez. Ué, e Deus não pode fazer? Ele faz como ele quiser, ele é Deus. O Espírito é ele, dele é ele. Então as pessoas às vezes não entendem isso. Então hoje, para eu não ter problema com Deus, em termos, né, que eles fazem isso, que o Espírito Santo, precisa do Espírito Santo, não, vamos vender aqui as coisinhas nossas aqui. Vamos vender uma terrinha santa aqui, vamos vender uma passadinha numa portinha santa que vai se abençoar.
E o povo está desesperado. Só que um dia vai ser cobrado tudo isso, porque Jesus, quando ele foi embora para o céu, Jesus disse o quê? Jesus veio e disse o seguinte, ó. Jesus disse o quê? Jesus veio e disse o seguinte: eu vou embora, mas eu vou falar com o Pai para enviar um outro Consolador, para que vocês não fiquem órfãos, para que vocês não fiquem sozinhos. Mas hoje está muito mais fácil as pessoas quererem viver sozinhos para fazer o que quer, do que ter um Deus que vai controlar a vida deles. Essa aqui é a verdade. Porque o Espírito Santo, se você é guiado pelo Espírito Santo, você tem que ouvir o que o Espírito Santo vai te falar. Você precisa ouvir. Ok? Precisa ouvir o que o Espírito Santo vai te falar. E não adianta. Então é melhor não fazer isso. É melhor não fazer isso, entendeu? Melhor não fazer isso. É melhor simplesmente fazer o que a gente quer fazer. Vamos vender uma terrinha santa aqui? Vamos falar que esse paninho veio lá de Jerusalém. E o povo desesperado, precisando de bênção, precisando de tantas coisas, vão e compram. Arruma dinheiro até emprestado. Mas cadê o Espírito Santo? Que é o Espírito da verdade. O Consolador hoje da terra. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cadê? Onde é que ele está se manifestando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque muitas vezes a gente vai para um culto hoje, principalmente aqui, onde o povo não dobra joelho para orar, não, pô. Não, o povo não dobra joelho para orar, não. Para quê? Chega no tempo, de qualquer jeito, senta lá no banco. Se não começou o culto, pega o celular, né? Na mão. Pega o celular. Em vez de dobrar os joelhos, porque é culto a Deus. Não é? Não é culto a Deus? E o que acontece? Se o culto é para Deus, Deus é Espírito. Tem que ser invocado para nossas vidas. Tem que ser pedido a presença dele nas nossas vidas. Porque ele é santo. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, dobrar os joelhos e chorar, clamar: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Mas não acontece muito hoje aqui não. Aqui não. É um show que vai começar. Olha o que eu escrevi aqui, olha. Todos os dons que Deus deu é para serem aplicados na igreja dele. Mas cadê os dons? Onde é que estão os dons? Onde é que estão esses dons? Quem sabe onde está esses dons? Tem muitos que passaram para o Espírito Santo que tem dons espirituais e não sabem. Por quê? Porque a igreja não leva para o lado espiritual as coisas. Porque tem que ter estudo, tem que ter ensinamento, porque o povo tem que saber. Tudo tem ensinamento. As pessoas que têm os dons não vão fazer o que querem. Não. Vai ter que ser ensinado. Tem que ser sabido. Mas muitos não sabem disso. Muitos não sabem que tem esse dom. Eu, por exemplo, quando o Senhor me passou para o Espírito Santo, Ele me deu o dom de cura. E olha que eu já orei por pessoas e Jesus curou mesmo. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei, sabe o quê? Alegria na minha alma, no meu espírito. Porque o dom que Deus me deu, eu posso usá-lo. E não é nada cobrado, é de graça. Porque de graça eu recebi. E de graça eu tenho que dar. Mas hoje tem gente fazendo comércio e um dia vão ter que prestar conta diante de Deus. As igrejas, tem igrejas aqui, tem uma igreja aqui, pertinho da minha casa aqui, uma igreja americana grandíssima, grandíssima, não tem noção do tamanho. Tem que ficar até carro de polícia para controlar a entrada e saída dos carros. Mas a pessoa passa ali na cantina, agora eu posso falar em português, que cantina em espanhol é bar. Passa na cantina, compra ali um cafezinho, um pãozinho, uma coisinha, e vai lá para dentro. E muitas vezes está de bermuda, tranquilinho, de tênisinho, chinelo. Diz que é para o culto. Tem igrejas assim, aqui. E não uma, várias. Não é um culto a Deus. É culto ao homem. É um culto a ninguém. E o Espírito Santo? E vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Porque o Espírito do engano está trabalhando duro. Muito duro. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito do engano está trabalhando muito duro. Olha o que aconteceu aqui, olha. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação em relação ao uso dos dons na igreja.
Por quê? Porque a igreja que ele foi lá em Corinto tinha problema no meio dos irmãos. É como acontece hoje. Hoje, se levanta uma pessoa espiritual, vão dizer que ele quer ser o dono ou a dona da cocada preta. Não. Isso é para todo mundo. Ou para aqueles que querem, né? Aqueles que são baratos do Espírito Santo. Tem que saber se tem um dom, porque o Espírito Santo não é simplesmente falar em línguas estranhas. Não. É uma ferramenta dada a mais que está na pessoa, ou duas. As pessoas não sabem. O apóstolo Paulo, quando esteve lá, na igreja de Corinto, o que aconteceu? Olha o que ele viu lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quanta gente é ignorante hoje, dentro das igrejas, por não saber. Porque ignorante é uma pessoa que não sabe uma coisa. É ignorante. Não sabe. Ignora, não sabe. Não é questão de ser burro, não. Quando se refere a ignorante, é a pessoa que não sabe uma coisa. Eu sou ignorante em muitas coisas que eu não sei. Mas eu não ignoro. E quero saber. Eu sou assim. Então o apóstolo Paulo disse, não sejais ignorantes. Vocês precisam saber sobre os dons espirituais. Onde é que estão os dons espirituais hoje, nas igrejas? Aonde? É uma apostasia, se fala tanto de avivamento. Avivamento sem Espírito Santo? Não sei como. Não sei como. Não sei como. Não é a mesma coisa que fazer uma fogueira sem madeira. Você pega folha, pega papel e põe fogo, pega. Mas fazer avivamento sem o Espírito Santo não existe isso. Ele disse, não sejais ignorantes, não. Tem uma coisa, hein? Vós bem sabeis que éreis gentios. Não era povo de Deus. Não era considerado o povo de Deus. Levados aos ídolos mudos. O que acontece hoje no mundo. Hoje as nossas igrejas, aqui principalmente, em algumas partes, lá do México, o que eles fazem? As indulgências hoje. Água santa, terra santa, o pano lá que veio de lá não sei da onde, que veio, passou no túmulo de Jesus. Eu tive no túmulo de Jesus também. Mas de lá não trouxe nada. Não, trouxe só o gozo da minha alma. Quando entrei ali dentro. Então hoje nós estamos vivendo um período desse tipo hoje. Das indulgências do passado. Parece que esse assunto da reforma protestante não vai acontecer nada. É só uma memória. Como foi no passado. Que pessoas morreram porque protestavam contra as coisas que fazia a Igreja Católica. Inclusive tem crentes hoje que acham que o Papa é de Deus, é um homem de Deus. Porque ele cura. Ou ele curou uma menina, curou uma... Não é homem de Deus. Se você for ver na palavra, não é homem de Deus. Não. O homem de Deus, ele é santo, não adora ninguém, adora a Deus e olhe lá. O que adianta falar de Deus se você adora outras coisas e tem rituais? É que as pessoas não sabem, as pessoas não buscam. Vai buscar saber, vai lá. Entra na internet, busca saber que você vai ver as coisas. E as pessoas se esquecem que Jesus mesmo disse, vocês erram. Porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês também não conhecem o poder de Deus. Vocês pensam que tudo é Deus. O apóstolo Paulo mesmo disse, vocês não fiquem aí tudo abobado, tudo aí preocupado não, porque Satanás, ele também se transforma em anjo de luz. Ele tem poder, ele sabe fazer, ele é o engano. Né? Desde o Éden. Então hoje, as pessoas hoje estão atrás de indulgências. Olha, o pastor fulano foi a Israel e trouxe lá um punhadinho da Terra Santa. Quanto ele está vendendo? $25 mil. Eu vou comprar, eu preciso. Vou pegar um empréstimo. E vai enriquecendo o outro. E eles mesmo não ganham nada. É um pouco de terra que não vai resolver nada. Então, nós, olhando para a palavra, a gente vê que em muitos lugares hoje o Espírito Santo está realmente do lado. Ele não faz parte. Não faz parte. E estamos fazendo coisas que
o apóstolo Paulo vem e fala, vocês não podem ignorar isso. Porque no passado vocês iam lá para os ídolos. Ídolo que chora, ídolo que sai sangue. E o diabo dando risada, né? Por detrás de tudo isso. E tem crente que acredita também nisso. Porque não conhece o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando estava para ir embora, ele teve muitas preocupações. E uma das quais foi essa que ele disse. Será que quando o Filho do Homem voltar à Terra vai encontrar fé? Porque fé não é coisa que se vê. Eu falar que essa água aqui é santa, que essa água aqui é bendita, você está vendo o que eu estou falando. Você pode até acreditar, eu falar para você, eu te vendo ela. Mas de santo, de bendito aqui não tem nada, nem um rótulo. Mas a necessidade que a pessoa está vivendo, ela quer de qualquer jeito. E paga o preço que você falar. Mas como isso aqui não é água santa nem bendita, é água para molhar minha garganta, ó. É uma coisa normal. Mas as pessoas hoje se esquecem que tem um Deus na Terra, chamado Espírito Santo. Poderosíssimo que é Deus. Essa que é a verdade. Os cultos hoje são cultos frios. São cultos que, misericórdia, tem que mandar o povo dar glória a Deus, aleluia. Se não der, perdeu. Se não perdeu, não achou. E não é assim, gente. Nós temos que voltar ao princípio, que é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu contei aqui em espanhol que quando eu era menino, mocinho, né, eu tinha medo de ouvir um cantor. Porque no passado os hinos que cantavam na igreja, os hinos de adoração a Deus, de hinos de engrandecimento, porque os hinos de hoje, Jesus Cristo, se você ouvir os hinos da rádio aqui, não tem isso não. Se eu pegar um hino que tem tantos hinos, tem mais de 6.600, se eu tiver aqui na rádio passar um hino que eu achar que a letra não está de acordo, que eu ouvi um hino que eu não vou falar de onde foi que eu ouvi, também nem sei quem é aquela pessoa que cantou, uma letra que não tinha nada a ver com nada. Eu falei, gente, tá louco. Eu ouvi um negócio desse, dar glória a Deus por causa disso? Dou não. Porque não é, isso não é para adorar a Deus. Não. Eu sou restrito com o negócio de hinos. Eu me lembro que quando eu ia na igreja, e aí estava o pastor Vitorino Silva, que graças a Deus ele está vivo até hoje, está velhinho, está vivo. Mas que ele tinha uma unção para cantar, gente. Os hinos que ele cantava, principalmente aquele hino lá que ele cantava aqui, Deus tem um plano a cada criatura. Quando ele começava a cantar esses hinos, rapaz, eu tinha vontade de sair correndo da igreja, porque eu vivia na miséria. Mas hoje não, hoje o povo vai, porque aqueles hininhos, me dá, tu prometeu, o varão tá passando por ali, por cá, por lá, tá voando aqui. Não, gente. Não, gente. Se nós vamos para um culto, esse culto tem que ser voltado somente para adoração a Deus, gratidão, festa do crente. Se pede não é em casa, se pede no secreto. E lá você vai para agradecer por tudo quanto Deus tem feito. Só que os cultos hoje não acontecem nada, porque o Espírito Santo não vai lá. O Espírito Santo não vai lá. O apóstolo Paulo disse, vocês andavam atrás dos ídolos mudos, como hoje muitos vão. Gente, vocês não têm noção, gente. Tem países tão católicos e espíritas que vocês não têm noção. Centro-América tem bastante aqui, no México tem muito. Você é capaz de morrer se você falar mal da devota deles. E nós estamos perdendo todas essas coisas e olhando para fora. Nós não podemos olhar para fora, temos que olhar para dentro da nossa casa, ver se o Espírito Santo está lá, se ele está se manifestando lá. E o apóstolo Paulo ele segue dizendo, conforme éreis guiados, eram cegos. E hoje estamos nessa de novo, parece. Só não tem ídolo lá, mas tem garrafa, mas tem água, mas tem paninho, mas põe uma porta, mas passa uma janela. Hoje está assim. Não sei se é pior ou igual. E ele diz mais, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema. Não fala isso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Essa é a verdade. Agora ele diz mais, ora, a diversidade de dons. São vários dons.
Mas o Espírito é o mesmo. É um. Por isso que às vezes soa até estranho, ele fala dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é um, mas os dons são vários. Então seria dom do Espírito Santo. Ou dons. Porque o Espírito Santo é um só, e os dons são vários. Nós vamos ver alguns dons aqui. E vou falar sobre o maior exército do mundo. Porém o mais pobre. Então você percebe que nós estamos fora. Nós estamos fora. Hoje nós fazemos muitas festas. Festas onde o Espírito Santo, na verdade, não está presente. Ele não se manifesta. Está entendendo o que eu estou falando? É porque nós estamos tão ocupados com as coisas do mundo. Então, nós estamos hoje tão preocupados com outras coisas, que as coisas de cima nós não estamos preocupados. Jesus disse, olha, cheio do Espírito Santo, gente. Você é cheio. E quando você vai na casa de Deus, que Ele é Espírito, se junta com Ele lá, rapaz, vira uma festa mesmo, é uma festa grande. Mas hoje não acontece festas grandes. A festa exige um pouco de barulho, mas festas grandes não existe não. Será que as igrejas de hoje estão ensinando sobre os dons de Deus? Será? Será que você conhece alguma igreja que está explicando, dando um estudo longo sobre os dons? Hã? Nós temos que parar para pensar um pouco, porque nós somos crentes, né? Dizemos que somos crentes. E que é um detalhe, né? Crente que não ouve a voz do Espírito Santo, não sobe. Não sobe. Porque a trombeta ela vai tocar no mundo espiritual, gente. Será que você não está entendendo o que eu estou falando? Não vai ser todo mundo que vai ouvir a trombeta, não. Só os que vão subir vão ouvir a trombeta. Isso é no mundo espiritual. Temos que estar vivos espiritualmente, estar bem atentos em comunhão com o Espírito Santo, porque vai tocar a trombeta e nós vamos embora. Temos que estar preocupados com isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá, olha, em Colossenses, né? 3, ele diz, ó, ressuscitou com Cristo, então pensa nas coisas de cima, hein? Busque as coisas de cima e não da terra, hein, compadre? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nós não podemos perder tempo indo à igreja, indo ao templo. Nós não podemos. Nós temos que buscar viver uma vida para Deus. Temos que buscar uma vida que agrade a Deus. E para agradar a Deus tem que ser através do Espírito Santo. Essa que é a verdade. O apóstolo Paulo ele foi enfático quando ele falou sobre isso aqui. Antes vocês entravam atrás das porcarias do mundo. E hoje está acontecendo o quê? Está quase igual de novo. Só que não é porcaria do mundo, é engano do diabo mesmo. E levando para dentro da casa de Deus. É o que estão fazendo hoje. Tapetinho santo e ixi, é tanta coisa. Eu já vi tanta. Olha, eu já vi tanta. Gente, eu já vi tanta coisa, gente. Eu já vi tanta coisa. Que a pior que eu vi, não sei se vocês viram, foi não sei se aquele é pastor, né? Ele pegou uma garrafa com água, encheu a boca dele de água e jogou na boca do outro. Gente, onde é que está escrito isso, gente, que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, que temos que fazer? Eu queria saber. São tantas coisas hoje que não é Espírito Santo de Deus. Espírito do engano, da mentira. E as pessoas creem que é de Deus. E não é. Jesus mesmo disse que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Está na Bíblia, gente. Só que hoje nós estamos mais interessados. Olha, vai ter a campanha da 7 passada pela porta, não sei das quantas. Olha, vai ter a campanha das 7 semanas lá do... Não sei, gente, 7 semanas? Para quê? Então eu às vezes fico olhando para certas coisas. Você é contra a campanha? Depende da campanha que você está fazendo. Para que é? É campanha aqui de oração? Para ser cheio do Espírito Santo? Para que Deus comece
a derramar ou mostrar os dons nas pessoas que são baseadas no Espírito Santo, esse tipo de campanha. Então tem certas campanhas que não tem sentido, não faz sentido. Porque não é Deus manifestando ali. É o homem, propósito do homem, vontade do homem. Você tem que passar por baixo de uma porta aberta para ser abençoado. Onde está escrito isso na Bíblia? Então são coisas que nós olhamos, mas não vemos. Então nós temos que prestar bem atenção no que nós estamos fazendo. Nós temos que prestar atenção bem no que nós estamos, em que nós estamos crendo, em que nós estamos adorando. Porque o Espírito Santo é Deus. E ele tem que se fazer presente no culto, nas nossas vidas. Quando se fala de Estevão, por exemplo, todo mundo se assusta, né? Bom, mas Estevão era diácono. E ele foi o primeiro mártir dos apóstolos que morreu. E ele era cheio do Espírito Santo, diz a palavra que ele era cheio. Ele tinha um dom. Ele era diácono, mas ele era evangelista. Ele tinha o dom, um presente. Agora, a igreja tradicional, presta bem atenção nessa leitura aqui. A igreja tradicional, eu não quis pôr nomes aqui porque não interessa, mas aqui, a igreja tradicional e conservadora acredita que os dons do Espírito Santo já passaram. Que as manifestações das línguas foram para o tempo dos apóstolos. Que depois da igreja implantada, isso desapareceu. Quer dizer, a igreja nova que aparece hoje não tem que falar língua estranha. Inclusive, eu já ouvi falar de igrejas aqui que se proíbe falar língua estranha. Eu trabalhei numa igreja aqui que deu confusão por causa da língua estranha. Eu não vou citar nome, mas teve. Eu tive esse problema. Foi logo no meu começo de ministério, aqui nos Estados Unidos. Então, o povo não quer Deus. O povo quer religião. É que a gente chama de religião. Porque religião, na verdade, é o quê? Religar o homem com Deus. É só isso que quer dizer religião, a palavra religião. É um culto religioso. Mais nada. Não é um culto a Deus, de manifestação do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, cura. Sem precisar fazer muita coisa. Eles não querem nada disso. Agora tem uma coisa interessante, não desapareceu nada não, gente. Isso aí é conversa. Agora, nós, o povo da graça de Deus, não aceitamos esta posição, porque é antibíblica. Sabemos que o mover do Espírito Santo, no louvor, na adoração e na proclamação da palavra, são a base da vida espiritual de uma igreja. Os cultos hoje, hinos que se cantam, alguns hinos, não adoram a Deus em nada. É como se fosse cobrando o Papai Noel. É. Tu prometeu que ia dar, tu falou que ia fazer, e que tu não sei o quê, Pera. Nós vamos para um culto para cobrar a Deus, ou vamos num culto para adorar e engrandecer o nome dele? Para que nós vamos no culto? A nossa fidelidade com Deus gera bênçãos que nós nem esperamos. A nossa fidelidade, o nosso amor a Deus. Porque tem que se cumprir a palavra. Que as bênçãos iam correr atrás de nós. Mas hoje nós vivemos atrás de Jesus gritando lá, tu prometeu, o varão está passando por aqui, olha ele lá por ali, corre e pega ele, que não sei o quê. Não é isso, gente. São hinos que engrandecem o nome dele. São hinos que exaltam o poder, a autoridade, o amor dele por nós. Esses têm que ser os hinos. Fazer com que as pessoas se derramem aos pés do Senhor. Tem que ser esses hinos. Não fazer cantar aqueles hinos que faz as pessoas saírem desviadas, porque vivem esperando. Cantam um hino lá que não tem nada a ver, que eu ouvi outro dia aí uma pessoa cantando um hino. Eu falei, gente, uma hora diz que tem fé, outra hora diz que não tem, não estou entendendo nada. Não sei o que está cantando essa pessoa. E esses hinos não... Então, nós temos que prestar atenção, gente. Nós vamos para o culto para adorar a Deus. Olha os hinos da harpa. Cada hino tremendo da harpa cristã da Assembleia de Deus.
É cada hino maravilhoso. E hoje nós estamos deixando o Espírito Santo do lado, usando amuletos. E para terminar, gente, assim como no passado, as igrejas de hoje têm se esquecido de ensinar sobre as maravilhas dos dons de Deus. E por isso os crentes são frágeis hoje em dia. Não devemos tirar da igreja do Senhor aquilo que Ele deu. É o que mais tem feito hoje o povo. Líderes têm tirado o Espírito Santo da igreja. Se fala de estudo bíblico em algumas igrejas, você perde o tempo, porque o povo não vai. Agora, se fala que vai um cantor famoso, fica gente de fora. Nota. Então, normalmente, os cultos hoje são mais para homens do que para Deus. E se o Espírito Santo não for o Senhor dessa igreja, aquele que comanda e manda, não se cultua a Deus. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Nós temos que olhar para isso. Você já parou para pensar? Eu nunca tive vontade de ir nessa igreja que está aqui pertinho, que é uma igreja americana grandíssima. Só de ouvir falar que o povo vai lá, compra um café, compra um não sei o quê, e vão para dentro do templo, vão de bermuda às vezes, muitos. E é lotado. O povo não quer compromisso com Deus. E vou te dizer mais. E muitos desses não querem nem bênção de Deus, porque nem sabem o que é bênção. Eles querem ser somente um religioso. Cumpri com a minha obrigação. Fui na igreja no domingo. Isso não resolve. Você pode estar numa cama de hospital, sem poder sair, mas ali você sente a presença de Deus, porque você tem comunhão com o Espírito Santo. Você está me entendendo o que eu estou falando? Mas hoje, muitas pessoas hoje não querem. Então, irmãos, nós temos que parar para pensar um pouquinho. Nós somos crentes em quem? Nós somos salvos por quem? Nosso Deus e Pai, o que Ele é? Tem gente que nem sabe que Deus é Espírito. Sabe que é Deus, mas é Ele. Mas Ele é um Deus Espírito. Ele tem que ser adorado em Espírito e em verdade. Então os cultos têm que ser um culto espiritual. Principalmente se ele se manifesta. Não estou dizendo que você tem que estar vendo anjo. Não estou dizendo que você tem que estar correndo que nem louco lá dentro. Não. Por favor, isso é bagunça. Eu estou dizendo que você tem que ter a sua vida cheia da presença de Deus. Você ali dentro, você se derrete na presença de Deus, falando em mistério, sendo usado em profecia se tiver o dom, se curando pessoas se tiver o dom. É isso que eu estou dizendo. Mas hoje, pessoas se entregando para Jesus sem fazer apelo, como era no passado, eles corriam lá para frente. Eu já ouvi várias pessoas que já me disseram: olha, pastor, eu estava no culto quando eu me entreguei. Olha, não teve novo, pastor. Quando o pastor acabou de pregar, eu me levantei sozinho e fui lá para frente. Olha que a gente vê isso hoje. Hoje tem que ficar lá na frente, gritando, falando, ameaçando as pessoas. Porque já não é mais a força do Espírito Santo. Nós temos que parar um pouco, irmãos. Somos pentecostais? Pentecoste quer dizer mover do Espírito Santo. Isso quer dizer Pentecoste. Amém? Eu vou te dar um convite aqui agora para que você não falte na sexta-feira, porém de manhã, para mim aqui. 10 da manhã do meu horário aqui, 1h do Brasil. 11h30 aqui, 2h30 no Brasil. Eu vou começar um novo estudo bíblico, não na quarta, na sexta. 10 da manhã aqui e 11h30 da manhã aqui. Nós estamos 3 horas de diferença a menos que vocês no Brasil, em algumas partes. Vou começar a falar sobre o preço do céu. O preço do céu. E se você puder me acompanhar, eu te convido e avisa, chama seus amigos, chama seus irmãos. Fala, ó, pastor, vai começar um estudo novo. Ele começou agora sobre o dom do Espírito Santo.
Comecei quarta-feira passada e sexta-feira eu começo esse, se Jesus não voltar, eu não me lembro antes, sobre o preço do céu. Tá bom? Não perca não. Vai estar tremendo. 10 horas da manhã aqui, em espanhol. 1h da tarde no Brasil. 11h30 da manhã aqui em português. 2h30 no Brasil. Sexta-feira. Acabamos já sobre depressão. Está tudo gravado. Está no meu YouTube. Elias Correia. Você vai ver minha carinha lá. Acho que tem mais de está com 300 já. 300 mensagens lá. Em espanhol e português. Vários temas. Vamos orar e agradecer a Deus, porque a semana que vem nós vamos seguir falando aqui, tá bom? E vamos ver onde foi que tudo começou. Eu falei por cima, né? Realmente tudo começou no Pentecostes. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na palavra, alguma coisinha mais, tá bom? Vamos falar aqui algumas coisinhas mais, tá certo? Vamos orar e agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, o Senhor é um Deus por excelência. Existem tantos deuses nomeados pelo homem, mas verdadeiramente só existe um Deus, que é o Senhor, que construiu os céus e a terra e nos fez conhecer-te, Senhor, através do teu Filho amado Jesus Cristo, quando tu entregaste ele na cruz. Meu Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, e que possamos ser, Senhor, cheios do Teu Espírito, que Teu Espírito Santo seja o nosso guia, aquele que nos leve, aquele que nos mostre, assim como falou Teu Filho Jesus. Paizinho, abençoa meus irmãos, cada pessoa que nos assiste ao redor deste mundo, seja pela rádio, seja pelo Face, ou talvez aqueles que vão assistir pelo YouTube. Pai, usa, Senhor, da Tua bondade e misericórdia e fala com eles, para que eles possam vir ao conhecimento da verdade e serem salvos. Paizinho, abençoa, Senhor, esta programação, abençoa esta rádio. E ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos, por favor, para que possamos seguir aqui trazendo palavra viva e eficaz, que é a Tua palavra. Pois nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Te damos graças por tudo, Pai. E o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.